Nós não somos aquilo que a gente come, nós somos aquilo que o nosso corpo consegue digerir, né? Então, o processo de adoecimento ele se dá porque nós acumulamos toxina. Ou seja, para que a gente tenha uma boa saúde, é muito importante que a gente não acumule toxina no nosso corpo. E isso a gente faz através de uma boa digestão. Então, lembrando, né? O que que o Ayurveda busca oferecer para as pessoas que o seguem, né? O entendimento do que é ter um bom Agni, ou seja, Agni nesse caso significando um bom poder digestivo, que o processo da digestão que vai por esse tubo central da boca até o ânus ocorra de uma forma perfeita, certo? Quais são os sintomas que nós temos que ter para poder entender que isso está acontecendo corretamente? São esses pontos aqui que nós vimos na aula passada, né? Evacuar pela manhã, pelo menos evacuar diariamente, onde as fezes sejam bem formadas, que boem no vaso, certo? Ter uma fome leve pela manhã, mais forte na hora do almoço, que é quando então nós deveríamos fazer a nossa refeição principal, e uma fome moderada na hora do jantar. E principalmente muito importante que a gente só coma com fome, certo? Isso é muito importante, que a gente coma com fome, porque a fome é o que nos sinaliza que os ácidos, o fogo digestivo está ligado no nosso estômago para fazer a transformação da comida. Então, nós vimos isso na aula passada, mas eu estou repetindo, porque se a gente tiver que ir embora dessa nossa oficina, lembrando só de uma coisa, essa é a coisa mais importante de que a gente coma com fome, porque sem fome não tem como fazer a transformação. Transformar aquilo que comemos, que é um ser estranho, né? Não pertence a gente, em nutriente digeto, ou seja, em algo que o nosso corpo vai absorver, tá certo? E depois de 2 horas que nós comemos, a gente deve se sentir leve, disposto, né? Sem nenhum sintoma digestivo e uma qualidade de sono boa. Então, é isso aqui que nós, seres humanos, devemos estar sempre buscando, né? Ou seja, é claro que a gente não consegue, esse aqui seria o nosso ponto de equilíbrio. É claro que a gente não consegue estar sempre nesse ponto. A gente chega nesse ponto, fica ali, mas aí a vida vem e tira a gente. Leva um pouquinho para cima, leva um pouquinho para baixo. E aí é importante a gente estar num contínuo estado de observação para que a gente possa perceber essas flutuações e mais rapidamente voltarmos para o nosso equilíbrio. Tá bom? Bom, então, te falamos também como fazemos para identificar que o nosso corpo está com toxina. Não sei se vocês tiveram essa semana a oportunidade de se avaliarem nesse sentido, porque eu vou falar hoje de como é que a gente faz para tirar, aliviar toxina do nosso corpo. Então, nós vamos entrar numa aula bem prática daqui a pouco, tá bom? Então, apresente. Como é que toxina é? Isso é importante a gente fixar. Toxina é pesada, toxina é pegajosa, toxina tem cheiro, né? Toxina é fria. Então, uma pessoa, por exemplo, que é de constituição pita, que ela está sempre quente, sempre sentindo calor. É o meu caso, por exemplo. Então, essa semana nós estamos vivendo essa temperatura, né? Já deu uma esquentada na hora do almoço, a pita aqui, ó, já está sofrendo, né? Então, sempre sentindo calor. Na hora que o pita se pega sentindo frio, né? Então, por exemplo, alguém aqui que sabe, que fez lá o relatório, viu que o pita é alto nela e está sentindo frio num dia como hoje, nesse sol que está lá fora, de rachar coquinho, né? É
pode saber que é um sintoma de presença de toxina no corpo. Certo? Se está sentindo falta de disposição, se sentindo pesado, sem vontade de fazer as coisas, sintoma de toxina no corpo, certo? Se está sentindo aqueles sintomas digestivos, distensão, azia, queimação, náusea, toxinas, fezes pegajosas ou constipação. Esse sintoma é clássico, né? A presença dessa cobertura branca na língua, tá? Falta de apetite. É uma coisa, nós somos um grupo, então, acima dos 50 anos, isso é uma coisa que tende muito a acontecer conforme a gente vai envelhecendo, porque o nosso metabolismo, ele diminui, ele fica mais lento. Então, é muito comum a gente observar que o nosso apetite já não é mais tão bom quanto era antes. Então, falta de apetite também é um sintoma muito forte de toxina, né? Tá bom? Agora, a gente pode estar sem toxina no corpo, mas ainda assim tá com o nosso dosha agravado. Agravado. Ou seja, uma pessoa que tem na sua constituição, nós naturalmente temos um, dois, três elementos que se tem uma presença maior. E que essa presença nos faz ter os nossos talentos, ter as nossas individualidades. Até aí tudo bem. Em equilíbrio, ótimo, né? Nos dão as nossas características principais. Agora, se eles ficarem acentuados, eles também nos conduzem a um processo de acúmulo de toxina e de adoecimento. Então, lembrando, quando é o ar que está em excesso na gente, nós tendemos a ficar mais irregulares, certo? Então, cada dia a gente faz as coisas de um jeito, a nossa fome a cada momento aparece num lugar diferente, né? Tenho fome, tenho fome, não tenho fome, não tenho fome, não tenho fome, tenho fome. O nosso sono também fica irregular, fica mais leve, a constipação aparece, ok? E aí precisamos então de ervas que sejam mais quentes, né? Para aumentar o nosso fogo digestivo, sendo aqui o gengibre uma erva muito importante. Quando o elemento que sobe na gente é o elemento fogo, que é a época que nós vamos entrar agora, o verão, então todos nós vamos ficar recebendo mais fogo na natureza, é quando então a gente falou, né, que o fogo é o elemento que está presente lá no estômago para fazer a digestão da comida. Agora, se esse fogo se eleva demais, certo? Se a gente coloca uma comida no fogão e o fogo está muito alto, o que acontece com a comida? Queima, né? Queima. E comida queimada dentro do nosso corpo, igualmente é toxina, tá? Além disso, a gente fica sentindo fome rápido demais. Acabei de comer, daqui a pouco já estou com fome. É fome mesmo, aquela sensação de que preciso comer agora, né? Daqui a pouco de novo estou com fome, passa a tarde inteira com fome, quanto mais come, mais fome tem. Então, é claro que a gente precisa buscar ter fome. Ter fome é saudável. Muitas vezes as pessoas vêm fazer consulta comigo e aí elas falam: olha, eu vim aqui, quero entender sobre a boa alimentação, quero entender sobre como alcançar uma boa saúde. Aí eu pergunto: você tem boa fome? Ela fala: olha, eu não tenho muita fome, não, mas eu quero continuar desse jeito, viu? Não me faça ter fome, porque tem uma associação de que ter fome conduz a pessoa a engordar. Mas isso não é correto, porque esse instrumento desses ácidos, dessas enzimas que estão no nosso corpo e que nós sentimos como fome, é que vão fazer a correta transformação do alimento. E a gente engorda exatamente quando isso não acontece, quando esse tubo digestivo não está funcionando bem, tá certo? Agora, uma fome excessiva
que todo momento ela aparece, também não é adequada. Aí, nesse caso, a gente precisa esfriar e relembrando quem melhor faz isso é o nosso amigo coentro. Então, pitas, façam as pazes com o coentro, caso você esteja naquele grupo de que não gosta de coentro, né? E no caso da água e terra, quando acumulados no nosso corpo, nos deixam mais pesados, mais lentos. A mesma coisa ocorre com o metabolismo. Ele fica muito lento, então passa 2 horas, 3 horas, 4 horas e nada da gente sentir aquela leveza depois de comer, né? Chega o momento de fazer a próxima refeição e você ainda está lá empachado, com aquela sensação de peso, que as coisas não se movimentam direito no seu corpo. Jantou, foi dormir depois de 3 horas, chega no dia seguinte, acorda sem fome, com a sensação de que a janta está lá ainda para ser processada, né? É uma evidência de que os elementos água e terra estão acumulados, tá bom? Bom. Então, hoje nós vamos focar. Ah, tá. Esse aqui é um ponto muito importante. Bom, nós falamos que a fome é imprescindível para fazer a transformação daquilo que a gente come em nutriente dejeto. Caso a fome não venha, essa comida vai ficar parada dentro do nosso corpo, ela vai apodrecer, ela vai putrefar e ela vai gerar toxina. Certo? Entendido? Esse ponto vai nos levar à toxina. Agora, não é só isso que gera toxina na gente, né? Então, tem um professor de Ayurveda que ele fala o seguinte: gente, comida a gente compra no hortifruti, essa coisa linda, maravilhosa que nós temos em Campinas, que é o Oba, na feira, né? Porque quanto mais rápido o alimento sai da onde ele foi gerado, da terra, da onde ele foi colhido, para o nosso prato, melhor a qualidade desse alimento. Certo, gente? Melhor a qualidade desse alimento. Então, uma das coisas que aconteceu no mundo que nós estamos vivendo hoje, que a gente vê então o aparecimento de tantas novas doenças, síndrome do intestino irritável, colite, diverticulite aumentando os casos de diverticulite enormemente, né? Ah, doença de Crohn, todas essas doenças que estão diretamente ligadas àquilo que a gente come. E elas apareceram em paralelo ao crescimento da indústria alimentar, né? Porque a indústria alimentar, aqueles saquinhos que a gente compra no supermercado, precisa adicionar vários conservantes artificiais, ácido, sal, açúcar, que são necessários para fazer um alimento que naturalmente duraria alguns dias, fazer com que ele dure semanas, meses. Vamos pegar o caso do leite, por exemplo. O leite ele sai da vaquinha, quanto tempo ele dura para estragar? Naturalmente, a natureza do leite. 2, 3 dias, não é isso? Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu morava numa cidade pequena que um senhor, ele tinha uma arinha e ele passava no sábado vendendo leite das vaquinhas dele, né? Era um leite maravilhoso, grosso, saboroso, que tinha que ser fervido, né? Porque leite que sai da vaquinha precisa ferver 2 vezes, certo? Para ficar adequado para tomar. E se a gente não tomasse, ele estragava, né? Assim é que o leite é considerado pelo Ayurveda um dos alimentos principais. Claro, lembrando que não existe nada que seja bom para todos. Nós vamos falar mais sobre isso lá na frente. Mas o leite, um dos melhores alimentos que existe. Agora, por outro lado, aquele leite que existe no supermercado não é considerado pelo Ayurveda um alimento.
Como é que um leite que dura 2, 3 dias para estragar, dura 6 meses, 7 meses, 8 meses? O que você não precisa colocar nele para que ele consiga sobreviver tanto tempo, não é? Aí, não bastando isso, a gente ainda faz leite desnatado, leite enriquecido, tudo isso, então, adicionando mais processo industrial ao produto, tá certo? Né? Então, alimentos industrializados por si só já vêm com toxina. Aí, se eu estou colocando alguma coisa para dentro do meu corpo com toxina, não tem o que fazer, né, gente? Certo? Então, o açúcar refinado, o sal refinado e a farinha de trigo refinada, eles passam por um processo muito intenso industrial para chegar nesse nível de refinamento que eles têm. E muitas vezes, gente, um resultado melhora muito ao substituir esses produtos. Então, sal pelo sal marinho, pelo sal rosa, o açúcar refinado pelo açúcar demerara, o açúcar mascavo, o melado de cana, a rapadura. Olha a rapadura como ela é, vamos dizer assim, bruta, no sentido de que ela está próxima à sua origem, não é? Lá no passado a gente usava rapadura frequentemente. O mel, né? Para quem tem divertículos, leite é proibido, como faz? Então, nesse caso específico aí, é isso que eu falei, né? Nenhum alimento é bom para todos. Então, dependendo da sua condição, sim, se o alimento piora a sua condição, você não deve mesmo usar, tá? Lembra, por exemplo, voltando nesse exemplo que você está falando, o vata, ele é leve, frio e seco. Ou seja, a salada é boa para o vata? A salada é leve, fria e seca. Então, nem mesmo a salada é boa para todo mundo, tá bom? Então, quando eu falei que o leite é um excelente alimento, é claro que a gente precisa entender a condição de cada um, tá? Bom, então, tá claro, gente, essa questão do alimento industrializado, dos refinados, dos fritos, obviamente, né? O excesso de óleo de fritura, do óleo que queima, né? Porque o óleo também, o Ayurveda usa óleo o tempo todo. O óleo é usado por todas as formas possíveis no nosso corpo, certo? Mas o óleo ali da fritura, ele fica queimando, queimando, subindo a temperatura e com isso gerando toxinas, né? Ô, Tá? E Melina, excessivamente condimentados, a mesma coisa. O alimento fica muito tempo ali e mesmo ele estando sendo conservado, ele está com o tempo ficando mais velho e com menos qualidade nutritiva, né? Melina, Comer mais que o tamanho da sua fome. Então aqui a gente precisa, né? Esse aqui é um outro ponto muito bom da gente aprofundar o nosso autoconhecimento. Qual é o tamanho da minha fome? Então você pega pessoas, por exemplo, os vatas, eles até falam, ai, tô morrendo de fome, mas eles comem um prato pequeno, né? E já estão satisfeitos. Pessoal, eu não escuto ninguém, né? Não, a salada não é boa para vata, tá? A salada não. Veja bem, pessoal, estou falando aqui de forma muito é, básica, né? Mas para criar um entendimento sobre como a gente avalia os atributos. Então, se o vata ele é seco, leve e frio, nós falamos na aula passada. O tratamento é sempre a busca do oposto, né? O equilíbrio vem pela busca do oposto. Então, uma pessoa que já sofre de muito frio, se ela já é muito leve, né? Se ela já é fria de natureza, leve e seca,
ela precisa buscar alimentos que deem a ela uma sensação de peso, sejam mais oleosos, tenham uma temperatura mais quente para fazer o oposto, tá bom? Então a salada é muito boa para o pita, né? Que já é quente, tá? Bom, então voltando, a gente estava falando do tamanho da fome. Então, o Vata, ele chega na mesa e fala: "Tô morrendo de fome". Mas ele come um pequeno prato e ele já está saciado, porque a capacidade digestiva dele é pequena. O Vata costuma ser uma pessoa menor, né? Agora, o Pita é aquele que tem bastante fome. Mas, de qualquer forma, então ele faz pratão, gente. Quem faz pratão é Pita. Pita que gosta de arroz com feijão, né? Então foi lá, fez aquele pratão. Agora, aquele pratão já pode tê-lo saciado. Mas Pita gosta de comer. Adora comer. Adora comer comida. Então vai lá e repete. Eu estou falando isso, eu sou Pita, tá, gente? Eu faço muito isso. Adoro um arroz com feijão. Vou lá e repito. Aí deveria levantar e sair da mesa e falar: mas vou pegar só mais um pouquinho. Aquele último pouquinho não tem mais fome para digerir aquela comida. O fogo, os ácidos já foram usados, já não, eles não têm mais condições de receber mais comida, né? Ou seja, não vai, é igual ter comida sem fome, esse restinho de comida. Não vai ter capacidade digestiva para digerir aquela comida que foi colocada para dentro em excesso, tá bom? Dormir depois de comer. Tá, gente? Uma coisa é a gente fazer uma siesta. Então, deu aquela moleza, a energia foi toda puxada para fazer a digestão. Aí a gente tem uma necessidade de dar uma recostadinha assim, recosta no sofá, com essa parte central do corpo para cima, tá? Que é para a digestão poder continuar acontecendo. Quando eu deito, Quando eu deito, eu dificulto tremendamente essa digestão. Quando eu durmo, eu interrompo. O corpo vai fazer outras coisas quando a gente está dormindo. Ele vai fazer processos de limpeza, né? Ele vai ver lá a questão da memória. Eu não dou sequência ao processo digestivo, tá? Então, cuidado com isso, isso é uma coisa comum, né, da gente fazer. Tem pessoas que, os cafinhas, por exemplo, que adoram um cochilinho assim depois do almoço, dar um soninho. Eles adoram ficar confortáveis, coloca pijama, fecha a janela, dorme por 2, 3 horas. Eu conheço pessoas que fazem isso, gente, tá? Aí melhora a alimentação, vai fazer exercício físico, mas continua com esse hábito. Não tira do tratamento a melhor resposta que poderia, entendeu? Não tira, né? Tá? E o Ayurveda tem aqui um capítulo muito importante que são os alimentos incompatíveis. Alimentos incompatíveis são assim: quando a comida chega lá no nosso estômago, vai haver uma primeira digestão, uma primeira transformação dos alimentos. Aí o estômago vai precisar passar essa comida para o intestino delgado. Ele vai abrir uma válvula para essa comida passar, tá? E aí, quando abrir a válvula, toda a comida que tiver no estômago vai passar para o intestino delgado completar a digestão. Ocorre que, se eu como comidas que necessitam de um tempo diferente de transformação, que é o caso, aqui a gente começa a dar uma mexidinha aí nos nossos hábitos, né? Que é o caso, por exemplo, de leite com fruta. Leite com fruta, tá? O leite é mais pesado do que a fruta. Eu preciso de mais tempo para digeri-lo do que para digerir a fruta. Então, um dos dois vai passar num tempo em que ou está cru ou está queimado, gerando com isso toxina.
tá bom? Então a gente não mistura leite com fruta, a gente não come mais duas frutas ao mesmo tempo, porque também dificulta a digestão. A mistura de arroz com feijão com laticínios também dá esse problema, né? Carne com laticínio. É comida pesada com comida leve. Ah, mas e a salada com arroz com feijão? A salada acaba sendo numa proporção não tão grande, né? Agora, a gente comer, por exemplo, uma feijoada, certo? Com a salada, aí já vai dar uma diferença muito grande de comida pesada com comida leve, tá? E uma comida que você acabou de fazer, que portanto é muito fácil de ser digerida, com uma comida que está na geladeira há 2 dias, tá? Então já tem um processo de envelhecimento, vai custar mais para o organismo dar conta dela, tá certo? E esse último ponto também é muito sério, muito importante, que é comer antes de terminar de digerir a comida anterior, tá? Então, a gente almoçou, comemos muito bem, e aí começou lá a fazer o nosso processo digestivo, e aí ó, eu terminei de almoçar, foi omelete de queijo é incompatível. Uhum. Queijo com ovo, né? Derivados de leite com ovo. O ovo ele é pesado. Ele é um alimento que entra no nosso corpo e ele exige do nosso sistema digestivo uma força para digeri-lo. O Ayurveda compara o ovo com a carne. Eu não sei se vocês já fizeram a experiência de observar o tempo que a gente precisa para digerir carne. Então, geralmente isso acontece mais fácil quando a gente deixa de comer carne por uns dias. Passa lá uma semana sem comer carne. Aí come carne. Aí você percebe a diferença que existe, como você se sente depois que você come carne. Aliás, esse é um ponto interessante, porque nós somos muito treinados a vida inteira a nos conectar com o sabor daquilo que a gente está comendo, certo? Gosto ou não gosto? Que sabor que tem? É doce, é salgado, é ácido, é picante, né? Que prazer, aquilo me dá prazer, aquilo me dá desprazer. Mas nós não aprendemos, não somos estimulados a observar como a gente se sente depois que a gente come. Como a gente se sente depois que a gente come? Você se sente bem? Você se sente frio? Você se sente quente? Você se sente leve, pesado, com sono disposto? E Certo? quando, Né? e quando faz Então, vitamina com a gente fruta? fala muitas vezes isso. Né? Ai, gente, eu trabalhei tanto, eu vou comer essa comida aqui porque eu mereço. Não faz muito essa associação? Eu preciso fazer, eu estou sofrendo, eu estou em sofrimento, então eu preciso fazer alguma coisa para equilibrar o meu sofrimento. Onde que a gente vai? Na comida. Vai na comida, vai pegar alguma coisa que a gente goste de comer. Porém, muitas vezes, aquela coisa que você gosta de você comer está te adoecendo. Ela tá te adoecendo, né? Às vezes tem uma azia depois que como. O que poderia ser? Bom, Mônica, poderia ser um monte de coisa, né? Mas a azia é o quê? Queimação. Queimação. Queimação é o quê? Fogo. Então, alimentos quentes e picantes e ácidos certamente não colaboram com você. Então, esse poderia ser um exemplo. O coentro é muito bom para isso, sim. Esse poderia ser um exemplo, né? Então, eu adoro queijo, mas os queijos são quentes e ácidos, certo? Aí, principalmente gosto daqueles queijos mais sofisticados, gorgonzola, queijo brie, né? O queijo vai muito bem com vinho. Então, eu tenho azia, mas eu trabalhei muito hoje, estou precisando dar uma compensada. Eu vou comer um queijo com vinho. Vai te dar azia. Vai te dar azia, porque o corpo não combinou com você, que porque você trabalhou muito hoje, você está liberada para comer uma coisa que te faz mal, certo?
Então, como pequena, Marilac, né? A Marilac fez uma pergunta aqui importante, que é assim, esse é um ponto que a gente diverge com relação aos nutricionistas, porque muitas vezes eles realmente indicam que a pessoa coma em determinados horários. Olha, você come nesse horário, depois você come nesse horário, depois você come nesse horário. E olha o que o Ayurveda está falando para a gente. Que a gente precisa comer com fome, certo? A gente precisa comer com fome. Então, como é que com fome pode ter a ver com os horários? É claro que a gente deve buscar fazer com que a fome caia nos horários certos, principalmente a do almoço. Principalmente a do almoço. Mas se ela não estiver caindo, a gente não come. A gente vai fazer o que for necessário para arrumar essa fome. Esse é o tratamento ayurvédico. Quando uma pessoa vem fazer tratamento ayurvédico, eu tô com diverticulite, eu tô com não sei o que, tô com não sei o que. Mas a gente vai ver essas coisas, mas o principal, a gente vai ver como que nós vamos arrumar o sistema digestivo. Porque se a gente não arruma o sistema digestivo, ele continua colocando uma pressão sobre aquilo que está me adoecendo. Tá? Então, a gente estava aqui nesse último ponto, passaram algumas perguntas, daqui a pouco eu vejo, tá, pessoal? Porque elas somem, né? Frutas com leite, não. É isso que eu falei, que a gente ia mexer na nossa cultura, né? Frutas com leite não tem boa digestão, são alimentos incompatíveis, tá? Salada de fruta, muita fruta junto, elas também vão ter diferenças, não mais do que duas frutas ao mesmo tempo. Melão e melancia só sozinhos, porque são frutas pesadas, de difícil digestão, né? Mas vamos voltar aqui nesse último ponto. Comer antes de finalizar a digestão anterior. Muito importante. Porque então a minha energia, ela tá lá andando, caminhando, fazendo a minha digestão, estômago, intestino delgado, intestino grosso e tudo mais. Aí eu não terminei isso ainda, começa um novo processo. Chega uma nova comida lá no estômago. E agora? E agora? Aquela energia que estava se ocupando de terminar de digerir a comida anterior, continua fazendo o que ela estava fazendo? Ou ela para e vai lá pegar aquela comida que chegou no estômago? O que vai fazer? Então, se atrapalha toda. Então, aqui, se você pega, por exemplo, a gente tem as aulas com os indianos, esse aqui é um ponto que eles colocam muita ênfase. Muita ênfase. Só coma depois que você tiver digerido a comida anterior, tá? Gente, então temos que tomar cuidado, né? Porque a gente almoça e daqui a pouco aparece uma bolachinha, aparece um pedacinho de bolo, não é assim que a gente é? Certo? Aparece, a gente às vezes está no trabalho e alguém traz bolo, traz biscoito, traz um salgadinho, tá? Esse, então, pode ser um ponto importante aí, que está causando o acúmulo de toxina no nosso corpo, tá bom? Beleza, pessoal? Se alguém, as perguntas, não, comer carne é um problema. É assim, a carne, a gente não é, no Ayurveda, o Ayurveda não é vegetariano, tá? Primeira coisa importante se falar é isso. Então, você pega uma pessoa assim que está muito fraca, desnutrida, com uma musculatura que não está sustentando o corpo dela, baixa energia, o Ayurveda vai indicar uma sopa de carne, de caldo de carne, né? Porque isso recupera a pessoa muito mais rapidamente. O grande problema que está havendo agora, de forma geral, o Ayurveda desestimula. Porque um grande problema que nós estamos vivendo hoje em dia é como os animais estão sendo tratados, gente. Certo? Então, claro que tem a parte da energia sutil, da violência, né? Das condições que eles estão vivendo, e tem uma parte orgânica que é essas condições
fazem com que eles produzam mais toxina no corpo deles. Além do que, eles estão sendo criados na base de hormônios, certo? Comendo uma alimentação que não é a original alimentação deles, porque gado comia grama, agora está comendo soja transgênica, certo? E ao final das contas, está chegando isso para gente, tá bom? Então, a carne é assim, você tem, mas tudo bem, vamos lá. Estou comprando uma carne de um pessoal que eu sei que trata os bichos, os animais de uma forma melhor. Lembrando, no tempo védico, né? O que eles faziam? Cada um tinha lá a sua criação, tratava muito bem o animal e depois fazia um ritual, no momento de abater o animal, um ritual agradecendo o animal pelo alimento que ele estava trazendo na mesa da pessoa, certo? Yakult é alimento industrializado, né, gente? Então, Yakult está lá na lista dos alimentos industrializados, tá? Então, então, hoje em dia a gente se distanciou muito disso tudo, né? Eu dei um curso desses há pouco tempo atrás e tinha uma moça que ela trabalha com leite. Ela trabalha com leite, né? E ela falou: olha, eu tenho uma produção de leite e eu trato muito bem das minhas vaquinhas. Elas vivem soltas, comendo grama. E eu sei a personalidade de cada uma delas. Olha que legal, certo? Agora, ela falou: o problema é que o cara que vem pegar o leite aqui na minha fazenda, ele mistura tudo. Já joga num recipiente lá cheio de coisa. Então, ele perde o trabalho que a gente faz aqui. E eu não tenho como controlar isso, né? Mas ela está lá nos Estados Unidos e ela falou: agora reparei que aqui nos Estados Unidos eles estão fazendo assim, uma fazenda onde você vai lá e compra a sua vaquinha. Você compra a sua vaquinha. E eles cuidam da sua vaquinha e você pega a produção da sua vaquinha. Eu achei isso muito interessante. É claro que, né, a gente tem que ver qual é a condição que isso tem de se adaptar ao nosso dia a dia, mas observar que as pessoas estão se abrindo, fazendo um resgate, as coisas como é que elas eram antes, é muito legal, né? É assim, traz exatamente novas possibilidades, traz um conforto para a gente, né? Agora, eu imagino que vocês tenham várias pessoas aí em Barão Geraldo, né? Eu não conheço o Matias, mas eu já ouvi dizer que o Matias, na feira aí na Praça do Coco, na sexta-feira parece que ele está num outro lugar, ele vende o leite do que a gente chama da vaquinha feliz, certo? Tá? Então, eu tenho essa referência dele. E no supermercado também tem leites que são melhores, que é o leite de saquinho, o leite da fazenda, o leite Xandô, que é um leite que estraga mais rápido, né, gente? Se ele estraga mais rápido, é porque ele tem menos conservante, tá? Então, eu desviei aqui um pouco do assunto da carne, lembrando, então, que a carne, ela precisa de um bom poder digestivo. Eu vou comer carne, hoje eu vou comer carne. Ninguém faz só as coisas certas, né, gente? Todo mundo, a gente também, todo mundo aqui de vez em quando faz o que está com vontade de fazer, lógico, certo? Hoje eu vou comer uma carne boa. Escolhe um dia que você esteja com uma fome boa. A carne, ela precisa de um fogo digestivo maior para ser digerida, né? E atenção na próxima refeição. Deixe para fazer a próxima refeição realmente quando você sentir que não tem mais nenhum sintoma da carne dentro do corpo, tá bom? Tá, é incrível, o tempo passa muito rápido, são 11h15, né? E eu quero falar para vocês hoje da dieta anti-ama. Então, lembrando, ama quer dizer toxina, né? Eu descobri que eu não estou com fome, que eu estou com uma cobertura na língua, né? Meu intestino não funciona bem, todos aqueles sintomas que a gente falou ali naquelas páginas lá atrás. O que eu faço?
E agora, o que que eu faço? Então, a gente tem aqui muito tradicional. Não tem ninguém que faça Ayurveda que não conheça a dieta Antiama. Ela é uma amigona. É uma amigona para ser usada em várias circunstâncias. Você quer aquele período lá de Natal e Ano Novo, coisa louca que é, né? Que a gente come, nem os doidos, retardados, vai fazer uma visita, come, chega em casa, come, depois come. Vai aquela mistureira de comida, né, gente? Vários alimentos diferentes. Olha do que a gente está falando, né? De dar chance para o estômago digerir bem as coisas. Aí eu coloco vários diferentes alimentos para dentro ao mesmo tempo, como é que vai se dar bem isso, né? Então, dieta anti-ama antes, dieta anti-ama depois. Estou me sentindo adoecendo, tem mais toxina circulando no meu corpo, dieta anti-ama, certo? E estou assim precisando melhorar os sintomas, meus sintomas de disposição, meus sintomas de diminuir empachamento, diminuir náusea, dieta anti-ama, tá bom? Então, a dieta anti-ama, ela visa recuperar essa inteligência do sistema digestivo, tá? Como é que a gente faz? Bom, acorda e toma água morna com 10 gotas de limão. Isso se você não tiver com aqueles sintomas de agravação de pita, azia, gastrite, né, queimação, porque o limão é ácido. Então, se você tiver com esses sintomas, toma só água morna. Por que a gente toma água morna? Porque a água morna ela meio que liga o sistema digestivo. Fala, opa, acordei, vamos começar a trabalhar, gente. Aproveita para remover o excesso de muco que tem do lado do estômago, tá? Então, é uma tradição, faz parte do nosso ritual diário tomar essa água morna pela manhã, tá? Uma outra coisa também que pode ser feita, que não está aqui, é a limpeza da língua. Então, até antes da água morna, né? Então, tem aquele arquinho de metal, eu já vi também de plástico para vender, mas o tradicional é de metal, que você passa uma vez na língua, tirando o excesso de saburra que se forma durante a noite. Ok? Bom, aí, gente, a gente precisa comer bem para ter bons nutrientes. Agora, remédio para o Ayurveda são as ervas, né? As ervas são a nossa farmácia, tá? Então, a gente precisa, Marilac, depois se você puder, por favor, me mandar. Gente, quem tiver mais perguntas, pode, eu não estou conseguindo responder todas, pode me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, tá? Que tá lá na página principal, né? Tem a mensagem, tá bom? E aí, que nem a dica de onde comprar o limpador da língua, eu posso mandar para vocês, tá? Ou se não, mando para a Érica distribui para vocês, alguma coisa assim. Mas me mandem as perguntas, eu posso responder pela Érica para ela distribuir para todo mundo. Acho que seria uma boa, né? Tá? Então assim, nós no Brasil usamos alho, cebola, salsinha e só. Não é isso? Não é isso que a gente usa? Certo. Então, assim, aqui é a lição de casa, né? Que é olhar, gente, olha, vai lá no Barão Ervas, olha a quantidade de erva que tem ali, gente. A minha ajudante aqui em casa, ela é do interior da Bahia. E ela me acompanha aqui no Ayurveda. É maravilhosa a presença dela, porque ela vem junto, sabe? Ela gosta, vem junto. E aí ela fala, a minha mãe, ela fazia tudo isso lá no interior da Bahia. Ela, quando as pessoas adoeciam, ela colocava várias ervas que ela tirava do mato, colocava na pinga, e quando alguém sofria um acidente grave, vinha lá atrás dessa poção mágica dela. Ela era a bruxa da região, né? Ela era a bruxa da região. Então, gente, ó, cominho, coentro, gengibre, açafrão, esses que estão aqui são os básicos. Os básicos. Cominho, por exemplo, formação de gases. A gente quer o intestino
grosso o menos tóxico possível, para que as boas bactérias possam se proliferar. Ou seja, que não é legal ter gases. Um pouco de gases, todo mundo tem, né? Agora, os gases, quando ficam muito pesados, quando eles ficam com muito cheiro, são sintomas de toxina. E imagina que aquilo está acumulado no teu intestino grosso, tornando aquele ambiente muito tóxico. E hoje já se sabe que existe uma ligação direta do intestino grosso para a mente. De tal forma que tudo que acontece no nosso sistema nervoso vem direto para o intestino grosso. Tudo que tem no intestino grosso vai direto para o sistema nervoso. Então, hoje existem tratamentos só para limpeza do intestino grosso, porque finalmente a ciência ocidental percebeu a importância de cuidar do intestino grosso, coisa que lá no Ayurveda sempre foi assim, tá? E aí nessa história, o cominho é importantíssimo, porque o cominho previne a formação de gases. Tá bom? O cominho previne a formação de gases. Além dele melhorar esse fogo digestivo que a gente está falando agora. Tá? O outro cara que também previne a formação de gases com mais potência ainda, mas que não é fácil de encontrar no Brasil, eu aqui no Brasil só encontro lá na Lotus Loja. Lotus Loja, já estou deixando a dica aqui então, é o açafétida, que é uma especiaria indiana, né? Que tem um poder ainda maior de prevenir a formação de gases, tá? Então, principalmente os alimentos que são formadores de gases, como é o caso do feijão. Feijão é assim, gente, tem que ficar de molho, tem que cozinhar com louro e tem que temperar com cominho. Tá bom? Ok? A marca Bombay também tem essa fétida, legal. Ai, desculpa, gente. Tá certo? Bom, então, o coentro, né, que também é aquela questão que ajuda a esfriar quando o fogo digestivo tá aumentado, né? O gengibre, que aumenta a fome, o açafrão, sugiro a vocês que deem uma pesquisada, açafrão cúrcuma, no Google, para vocês verem a quantidade de especiaria, de pesquisas, né, estudos, benefícios que o açafrão tem, tá? Então, aqui, alguém me perguntou sobre boldo. Nós estamos agora falando de ervas muito específicas para ajudar a melhorar o sistema digestivo no sentido de digerir aquilo que a gente come, tá bom? Mas tem um elenco gigante de ervas que a gente pode, né? Muitas outras aulas a gente vai precisar para conversar sobre elas. De repente, na última aula, a gente pode concentrar um pouco mais nisso, tá, gente? Então, mas o principal benefício do açafrão, da cúrcuma, é de ser anti-inflamatório. Anti-inflamatório, tá? Então, se você até se corta na cozinha, né? Você pode passar um pouquinho misturar o açafrão com ghee nesse corte para ajudar a cicatrizar e não inflamar, tá bom? Manjericão, hortelã, cardamomo, noz moscada. Então, ou seja, colocar mais essas especiarias na comida. É muito comum que uma pessoa com muita presença de toxina, por toxina ser pesada e fria, ela tá com a sua fome baixa. Ou seja, o fogo tá baixo. Então, as ervas, na sua maioria, elas nos esquentam. Poucas nos esfriam, lembra que a gente falou sobre isso? Né? Como é o caso do coentro. Poucas nos esfriam.
Então, uma pessoa que tem náusea, passou uma pergunta aqui, ela tem náusea, é um sintoma de quem está com água e terra acumulada no corpo. Então, a pessoa tende a estar mais fria. Aí, o uso do coentro, que é frio, aumenta o sintoma da náusea, tá? Mas, então, aqui a gente precisa usar na dieta anti-ama as especiarias que trazem, melhoram a potência do fogo digestivo, tá bom? Também, ou seja, durante esse período, a gente está facilitando muito para o corpo, para que ele tenha a melhor digestão possível, de tal forma que sobre capacidade para queimar a toxina, tá? Sobrou potência no sistema digestivo, ele vai então consumir toxina. Ou seja, que a gente vai dar para ele uma comida muito fácil de ser digerida. Muito fácil de ser digerida, tá? Arroz, os feijões de grão pequeno, legumes cozidos, frutas cozidas. Ou seja, essa lista que está aqui no evitar são comidas que são. Manjericão tem potência média, quentinha, mas não tanto, tá? São comidas que são pesadas, precisam de mais potência, né? Elas são geradoras de gases, tá bom? Então, no momento da dieta anti-ama, eu recomendo para vocês, escolham uma semana. Pega uma semana para fazer essa dieta. Vejam quando ela cabe para vocês, né? E façam, porque é um tempo que é preciso para que vocês possam perceber o resultado da dieta em vocês. Tá bom? Então, aqui tem o que? Não pode nada cru. A única coisa crua que pode é o mamão, porque ele tem enzima digestiva. Fora isso, mesmo as comidas, as frutas são cozidas, tá bom? E fica uma delícia cozinhar assim, cubos de maçã e de pera num pouquinho de ghee, com canela e cardamomo. E pode jogar um pouquinho de açúcar demerara, açúcar mascavo, se você gostar. Fica muito gostoso. O Ayurveda também tem uma preocupação de que a comida seja gostosa, gente. Porque não dá para a gente tirar aquele estrogonofe que a gente tanto gosta, né? Da mesa e colocar uma comida chata no lugar. É claro que dá um trabalho, né? Da gente ter que ir para a cozinha de novo, reaprender a fazer coisas, a fazer novos pratos. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o feijão moyashi e o feijão azuki, que tem os grãos pequenininhos, tá? Esses dois feijões são de grãos pequenos, né? Azuki. Azuki é o terceiro ali no almoço, ó. É o terceiro. Feijão azuki com abóbora. Eles são feijões menores, e porque são menores, eles são mais fáceis de serem digeridos. E também são menos formadores de gases, né? O que forma gases é aquela capa que vem no feijão grande, quanto maior o grão, mais formador de gases é. O grão de bico é bastante formador de gases, bastante secante. Eu, por exemplo, sempre tiro a casca do grão de bico, porque fica muito mais fácil de ser digerida, tá? Então, eu trouxe uma sugestão aqui para vocês. As refeições devem ser monótonas, né? Ou seja, uma menor quantidade de diversidade no prato. Sabe aquela coisa que a gente vai no self-service e volta para a mesa com 10 tipos de comida diferente no prato? Certo? Então, arroz, uma lentilha, por exemplo, a lentilha não, arroz, o feijão azuki, por exemplo, um legume cozido e dois legumes cozidos, um frango grelhado, o frango pode, tá bom? Perfeito? Isso seria o ideal, tá? Bom, aí, claro, a gente já falou mal aqui da farinha de trigo refinada, né, gente? Ou seja, que o pãozinho nosso de cada dia, certo? Ele, né, tá, tá atacado aqui. Então, o que a gente coloca no lugar do café da manhã? Uma tradição também do Ayurveda, muito usada, é a panqueca de aveia. Pegar a aveia flocos médios
colocar 4, 5 colheres numa frigideirinha, uma pitada de sal e ir jogando uma aguinha até umedecer a aveia, a ponto de você poder formar a panquequinha. Liga 4 minutos de um lado, ela desprende totalmente, vira para o outro lado, tosta 4 minutos do outro, e aí passa um ghee assim em cima, né? Fica uma delícia, é muito gostoso e muito fácil de ser digerido, tá? As frutas cozidas também são uma opção de café da manhã. Não sei se vocês têm o hábito, mas aquele cuscuz característico do Nordeste, que é feito na cuscuzeira, certo? Também é uma opção que pode ser usada aqui, tá? No almoço, tem um arroz também famoso, chamado arroz basmati, que a gente encontra no Pão de Açúcar, encontra em supermercado aqui em Campinas. Ele é muito bom, gente. Ele lembra o arroz branco, ele é muito fácil de ser digerido e nutritivo. Essas duas palavras mágicas. Fácil de ser digerido e nutritivo, tá? Então, recomendo que vocês usem o kitchari. É um famoso prato, é um risotinho kitchari, um famoso prato indiano. É feito com arroz basmati com a lentilha vermelha. A lentilha vermelha, ela não tem casca. Então, ela não forma gases, ela é muito mais fácil de ser digerida e os dois cozinham no mesmo tempo. Então, é um risoto feito com 2 legumes, cenoura e ai, meu Deus do céu, esqueci o nome do verdinho. Como é que é o nome, gente? Daquele vegetal compridinho assim? Ervilha, né? A vagem, obrigada. A vagem, isso, a cenoura e a vagem, cubinhos. Faz um temperinho ali de ghee com cúrcuma, cominho e coloca os 2 legumes, refoga um pouquinho e coloca o arroz e a lentilha. Esse é o kitchari, muito gostoso, tá? O grão de bico sem casca, o macarrão de arroz. Hoje tem macarrão feito de várias coisas, gente. Macarrão de arroz, macarrão de beterraba, macarrão de quinoa. Experimentem, né, esses macarrões, tá? Quinoa, que é uma delícia, com legumes. E os quibes, que a gente tira a carne e coloca abóbora, coloca mandioquinha, coloca cenoura, coloca espinafre, tá bom? Bom, eu vou mandar para a Érica o meu documento da Dieta Antiama, porque tem várias receitas lá, tá? E aí vai ficar mais fácil. E aí me deu fome no meio da tarde, porque é normal ao longo da dieta Antiama que a sua fome vai ficando mais clara, ela vai aparecendo mais, tá? Então, nesse caso, de novo, a fruta cozida, um mingauzinho de aveia, uma tapioca, tá? Um bom pão integral. Um bom pão integral. Passa na torradeira para ajudar a digestão do fermento. Isso também pode, né? Jantar, as sopas cremosas são uma ótima opção, porque elas dão uma sustância, você sente um certo peso. Mingau de aveia com leite, isso, Patrícia, pode ser, mas procura achar um leite mais natural, mais, né, menos industrial, menos de caixinha, tá? Então, a sopa, aquela, por exemplo, a sopa de abóbora, né, com pouca água, bem cremosa, é ótima, porque ela dá sustância, de tal forma que você não volte a sentir fome antes de ir dormir. Tá bom, pessoal? Então, essa é a dieta Antiama, com as sugestões, né? Opa! A gente vai terminando por aqui, né? Que horas são? 11h35. Eu tenho um compromisso daqui a pouquinho, mas eu posso. A abóbora com especiarias é maravilhosa, gente. É mesmo. Eu gosto de fazer um suquinho de gengibre, ralo, espremo na minha mão, sai um suquinho e jogo no final sobre a sopa de abóbora, sobre a sopa de mandioquinha. Dá um gostinho delicioso. Delicioso, tá? Ok, abóbora com alecrim, legal. Então é bacana que a gente pode trocar ideias, né? Mas é isso, as especiarias mudam o gosto da comida. Uma coisa é você fazer uma abobrinha refogada com cebola.
Outra coisa totalmente diferente é você fazer uma abobrinha com manjericão, com semente de mostarda, com páprica. É totalmente diferente, gente. Muda tudo, tá? Tanto é, né, que você pega a comida indiana, eles fazem com aqueles curries, que são combinações de ervas, e tem um sabor, né, que para a gente até muitas vezes é difícil, porque a gente precisa fazer também um processo de ir se adaptando, né, gente? Ninguém vai sair aqui, pelo amor de Deus, comendo tudo quanto é tipo de erva e especiaria de um dia para o outro. Vai se adaptando aos poucos, certo? Introduz dois, três na sua cozinha, depois você coloca mais um, depois você coloca mais um. Vai indo aos poucos, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tá ótimo. Eu vou tentar. Aula que vem, espero que a gente consiga entender aí o que aconteceu com essa coisa do som, para que eu possa escutar vocês também. Então, muito obrigada e vou mandar o material para a Érica, daqui a pouco ela disponibiliza para vocês, tá bom? Namastê, boa semana para todos.